Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, 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 sim, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Eu não posso deixar nesse momento todos os aniversários, Luiz Paulo. Eu cantei, eu não posso deixar esse 60 anos, a gente não pode deixar. Eu quero que vocês me ajudem, tá bonito demais. Vamos? Vamos? E qual é a música? Por toda a minha vida. Ah! Eu não vou deixar esse ano passar, né? Ano que vem estaremos todos, porque todos estaremos vacinados, a cidade vai continuar prosperando, Deus vai continuar nos abençoando, porque Ele é Senhor das nossas vidas. A Ele a honra, a glória e todo o nosso louvor. Então, se você souber, cante comigo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Cante, vamos lá, 60 anos. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Sabe como Terremoto, já viu também? Nós estamos no vento, mas vai passar. Pelo forte que passou, já vivi tantos feridos. Aleluia. Mas tua voz me acalmou. Toda hora e as estrelas me amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. 60 anos, cante minha cantiga. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nenhuma que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura. Vamos fechar. Escudo para os que nele creem. Aleluia! Aleluia! Pastora Cláudia, vem cá, minha irmã. Oh, Deus abençoe você que está em casa. Vamos orar pela pastora Cláudia. Muito obrigado você que está em casa, você que está aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vencendo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Estenda suas mãos para cá. Vão abençoar a pastora? É uma grande amiga, né? Uma bênção de Deus. Ah, não, tranquilo, você está em casa. Amém. Bênção de Deus, não é? Vamos estender as mãos para a vida dela. Senhor, queremos abençoar a tua filha. Deus, eu te agradeço pela amizade, pelo amor que ela tem pela minha vida. Senhor,
pelo cuidado, Senhor, que ela sempre teve comigo, com a minha família, pela vida do seu esposo, o Hélio. Deus, abençoamos o ministério, pela vida da igreja que ela tem pastoreado, pelas tuas filhas que vieram acompanhá-la juntos, Senhor, nesta noite. Nós queremos pedir ao Senhor que continue a usando, porque nós sabemos que ela é boca de Deus nessa terra, Pai. Usa conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. A igreja diga amém. Você de casa também, manda um coraçãozinho. Glória a Deus, querido. Paz do Senhor, que você possa abençoar a vida de vocês. Como é bom estar aqui de novo. Tem muito tempo que a gente não vem, com essa pandemia toda a gente não conseguia estar juntos. Mas é muito bom poder estar aqui. Eu louvo ao Senhor por essa igreja, pela vida do pastor Marcos, pela vida da Elaine, que eu amo tanto. A Sara, Davi, a gente aprendeu a amar essa família. Então é bom demais poder compartilhar, junto com eles, esse tempo de alegria. 60 anos da igreja é tempo de alegria, A igreja prevaleceu nesse lugar e isso é coisa tremenda do Senhor. Quero, em nome da nossa igreja, mandar um abraço para vocês. Eu sou pastora na Igreja Metodista Betel em Porto do Carro, ali em São Pedro da Aldeia, embora eu esteja mais perto de Cabo Frio do que de São Pedro. E a igreja ali tem sido também bênção do Senhor. Deus tem trabalhado muito naquele lugar e nós glorificamos a Deus por aquilo. Que o Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações aqui. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Eu estava olhando aqui, queridos, e estava pensando assim, nem Salomão em toda a sua glória viu uma taça como essa. Não é? Glória a Deus. Atos 17, a partir do 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. Nós sabemos que ela é viva, que ela é verdadeira, que ela é eficaz. E nessa noite nós clamamos para que ela venha falar aos nossos corações aqui nesse lugar. Nesse templo, Senhor, que hoje completa mesmo 60 anos aqui no meio dessa cidade. Um lugar que prevaleceu, apesar de tudo que está ao seu redor. Apesar do mundo que se levanta, nós sabemos que o Senhor tem prevalecido aqui. Que o Senhor continue abençoando esse povo. Como é bom o Senhor estar na tua casa. Aqui eu me sinto em casa porque é a casa do meu Pai. Nós sabemos que é a casa que o Senhor tem construído para o seu povo. Então nós abençoamos esse povo e pedimos que a tua palavra nos abençoe nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, a igreja do primeiro século, ela saqueou o inferno. A primeira igreja, essa igreja de Atos, ela fez coisas tremendas. Esses homens foram levantados mesmo pelo Senhor para levar a palavra, foram levantados depois que Jesus foi morto, para poder fazer com que o nome do Senhor prevalecesse sobre aquele povo, sobre aquela situação, sobre aquelas cidades. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas eles ficaram com a autoridade de Jesus, eles ficaram com a orientação, eles ficaram com a palavra que foi ministrada a eles, e eles continuaram fazendo aquilo que Jesus fazia. Eles continuaram dando continuidade àquilo que Jesus fazia. E eu fico pensando, queridos, 60 anos dessa igreja, quantos pastores já passaram aqui? Quantos pastores já passaram por essa igreja?
E que o outro que veio teve que dar continuidade à obra. O outro que veio teve que dar continuidade não à obra do homem, mas à obra de Deus. A obra do Espírito Santo, a obra de Jesus. Não o que o homem faz, porque o que o homem faz, isso cai. Mas o que Jesus faz, não, isso prevalece. A palavra diz que esses homens prevaleciam porque eles faziam o que Jesus ensinou. Eles faziam o que Jesus tinha ensinado a eles a fazer. E esses homens impactaram pessoas, porque eles ouviram e ousaram acreditar naquilo que Jesus havia pregado. Para a gente levar a obra do Senhor à frente, para que ela prevaleça, nós precisamos ousar em acreditar. Quando ninguém acredita, quando as pessoas acham que não vai dar certo, quando as pessoas acham que não tem mais jeito, é onde entra a nossa fé em Cristo Jesus para falar: tem jeito, vai dar certo. Aqueles homens, eles acreditaram quando todos falaram que ia morrer, que eles iam ser presos, que não ia ter jeito. Eles se tornaram arautos do rei. Eles abriram a boca e começaram a proclamar as palavras de Jesus. Não tinha muita gente, queridos, que concordasse com eles. Não haviam muitos que abraçassem eles naquela obra que eles decidiram fazer. Mas eles sabiam que tinha o principal: Jesus era com eles. E quando Jesus é com a gente, queridos, nós vencemos. Quando Jesus é com a gente prevalece. Quando Jesus é com a gente sabe que a gente sai mais do que vencedor. Nós somos mais do que vitoriosos. Porque tudo que a gente precisa é de Jesus. Nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é de Jesus. E Ele estava com eles. Jesus estava com aqueles homens. Eles não estavam sozinhos, não estavam isolados. Eles eram uma voz com o Senhor. Eles proclamavam as virtudes de Jesus. Eles proclamavam aquilo que o Senhor tinha feito. Eles estavam construindo um caminho que Jesus já havia ensinado para eles. Queridos, é isso que o Senhor tem nos chamado para fazer nesse tempo de hoje. Construir esse caminho que Ele tem nos ensinado. Um caminho de paz, um caminho de virtude, um caminho de retidão. Andar em santidade. Esse texto diz que quando eles chegaram, aqueles homens chegaram em Tessalônica, eles são chamados, em outras versões, de perturbadores, de transtornadores. Homens que estavam trazendo problemas para as autoridades, para os maiorais. Eu não sei vocês, mas eu quero mais ser chamada mesmo de transtornadora. Eu quero mais ser chamada mesmo de perturbadora. Porque enquanto eu estiver pregando a palavra do Senhor, se eu for perturbadora, por isso, glória a Deus, vou perturbar muito. Porque eu vou continuar pregando, vou continuar falando as virtudes de Jesus. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem Jesus fez por mim. Eu sei quem Jesus fez na minha casa, na minha família. Então eu não posso me calar. Eu não posso deixar de falar das grandezas. Eu não posso deixar de falar das maravilhas desse Deus. Nós não podemos nos calar. Perturbadores do mundo eram como eles eram conhecidos. Isso porque Paulo chega e começa a discursar sobre Cristo. Começa a falar que era necessário que Jesus padecesse e que morresse e que ressurgisse entre os mortos. E dizia: esse é o Cristo, o Jesus que vos anuncio. Alguns ficaram maravilhados. Assim como nós ficamos maravilhados com a palavra do Senhor, assim como nós nos maravilhamos quando nós ouvimos a pregação, a palavra sendo pregada a respeito de Jesus, alguns ficaram maravilhados, começaram a seguir eles, gostaram daquele discurso de Paulo, ficaram convencidos pelo Espírito Santo e começam a seguir a Jesus, passaram a andar com Paulo, começaram a caminhar dentro daquela palavra que tinha sido pregada sobre Jesus. Eles creram, mas muitos não. Muitos acharam que eles traziam problemas. Muitos achavam que eles não iam deixar com que continuassem adorando o rei que eles adoravam. Muitos achavam que eles estavam tirando o foco, da onde eles teriam que ter o foco. E começaram a perseguir Paulo e Silas. E eles entram na casa de Jason, como diz o texto. Eles estão lá procurando por Paulo, procurando por Silas para poder prendê-los, mas eles não o encontram. Eles então pegam Jason, que estavam com ele ali, e havia, queridos, naquele lugar, diz a palavra que havia alguns irmãos ali junto com Jason. Eu acredito que eles estavam reunidos em célula naquela casa, orando, buscando a presença do Senhor. Eu acredito que eles estavam ali clamando para que o Senhor fizesse grandes coisas naquela cidade de Tessalônica. Assim como vocês se reúnem para orar por essa cidade, orar por Búzios, pedindo ao Senhor para que Ele venha e faça morada nesse lugar, pedindo para que o Senhor venha e transforme. É assim, queridos, que nós como igreja somos. Nós nos reunimos para orar, para que as coisas aconteçam. Aqueles homens estavam reunidos na casa de Jason, com certeza orando, com certeza ouvindo aquilo que o Senhor tinha para eles, com certeza ouvindo falar a respeito de Cristo, e com certeza eles estavam aprendendo sobre a palavra de Deus, e cada vez que eles ouviam a palavra eles se convertiam.
Cada vez que a palavra era pregada, alguém se convertia. Cada vez que alguém abria a boca para falar de Jesus, alguém se convertia. Oh, Jesus. Para para pensar no potencial que nós temos em Cristo Jesus. Para para pensar no potencial que nós temos quando nós abrimos a nossa boca e começamos a falar de Jesus. Não precisa muita coisa, queridos. Comece a contar o testemunho da tua vida, do que Jesus fez com você. O que Jesus fez na tua vida, o que Jesus fez na tua história. Nós não precisamos de teologia, nós não precisamos de faculdade, não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é ter Jesus e saber que Ele mudou a nossa história. É saber que Ele entrou na nossa vida para mudar todo um contexto. É saber que Ele veio para poder fazer com que a nossa vida fosse transformada para nunca mais voltar ao lugar comum. E isso nos faz transtornadores desse mundo. Isso nos faz perturbadores desse mundo. Porque nós não vamos nos calar. Porque nós acreditamos no que Jesus faz. E nós vamos estar querendo pregar e mostrar para as pessoas que é bom andar com Jesus. Queridos, eu lembro quando eu me converti. Já faz muitos anos, tem 28 anos. E assim, começou com a minha mãe. A minha mãe é espírita e ela foi no batismo da minha tia se converteu, e chamou minha mãe para ir no batismo, minha mãe foi, e ela voltou lá daquele batismo assim, com um monte de coisa na cabeça. Ela, peraí, como é que eu nunca ouvi falar nisso? Como é que eu nunca ouvi falar de Deus? E ela dentro do espiritismo, com o centro espírita dentro de casa. E nós que fomos criados nisso. E ela ficou com aquilo na cabeça dela. Aí um dia, ela falou assim, não, vou de novo lá naquela igreja, eu quero saber que Deus é esse que minha irmã está servindo. E ela foi de novo. E quando ela voltou de lá, ela voltou com uma coisa no coração dela. Ela falou assim, Deus, se tu existe mesmo, se esse Deus que eu ouvi falar que existe lá naquela igreja, existe mesmo, você nunca mais vai deixar que entre alguém naquele centro espírita para fazer alguma coisa aqui na minha casa. E tinha sempre aquele cavalo, naquele homem que entrava lá e recebia os demônios lá, porque é demônio, a gente sabe. Toda vez que ele chegava, ele tocava a campainha e ela abria. E nesse dia ele tocou a campainha e ela falou assim, poxa Deus, eu achei que tu existia. Eu achei que eu não ia deixar que ele viesse aqui. Aí ela atendeu a campainha muito triste. E na hora que ela atendeu, o homem falou assim, olha, eu não vou poder fazer a reunião aqui hoje não, porque na hora que eu desci do carro eu dei um jeito na coluna. Vou ter que ir embora para casa. Ela entrou em casa e falou assim, oh meu Deus, tu existe. E aquilo que ela foi experimentando, ela ia falando para mim. Aquilo que ela experimentava na semana seguinte, ela falou para Deus de novo, Deus sim, o Senhor existe, você não vai deixar ele entrar aqui em casa? E na semana seguinte ele deu uma outra desculpa e não foi também. E ela me ligava, olha, aconteceu isso. E aquilo foi ardendo no meu coração. Ela foi me perturbando com a palavra de Jesus. Ela foi me transtornando com a palavra de Jesus. Tudo que ela experimentava, ela me ligava e falava, olha filha, aconteceu isso, 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 eu ouvi isso lá na igreja. E quando ela não me ligava, eu já ligava para ela, mãe, a senhora não foi na igreja? O que falaram lá? O que aconteceu? Porque nós contagiamos os outros, queridos, com a nossa fé. Nós contagiamos os outros com aquilo que nós acreditamos. Quando Jesus toca na vida da gente, nós queremos espalhar para os outros. Quando eu me converti, eu trabalhava no escritório, eu não sabia falar de outra coisa, eu só queria falar de Jesus. As pessoas já não queriam mais ficar perto de mim. Me tornei a chata, a perturbadora. Ninguém queria mais ficar do meu lado. Aí quando eu olhava para a minha sala, nós éramos 4 trabalhando, quando eu vi eu estava sozinha na sala, porque eu não tinha outra conversa, eu só queria falar de Jesus. Porque Jesus faz isso, queridos. Ele faz arder no coração da gente o desejo de falar dele o tempo todo. Ele faz arder no coração da gente o desejo de andar com ele, de reconhecer a ele como Senhor e Salvador, de falar das grandezas, das maravilhas que ele faz. Com certeza, se aquele povo que trabalhava comigo no escritório conhecesse a palavra, eles iam falar assim, ih, chegou a perturbadora aqui de novo. Chegou a perturbadora aqui no escritório. Eu não estava nem aí para o que eles pensavam, que eu queria falar de Jesus. Eu queria expressar aquilo que eu estava sentindo. Eu queria expressar aquilo que eu estava vivendo. Que Deus chamou a cada um de nós para impactar aonde nós estamos. O Senhor chamou vocês para impactar essa cidade. O Senhor chamou vocês para impactar a sua casa, para impactar o seu bairro, para impactar o seu vizinho. O Senhor te chamou para mudar a história de onde você vive, onde você trabalha. O Senhor não te chamou para ficar calado, para ficar quieto, mas para fazer a diferença onde você está. Porque você tem a Ele, você tem a presença dEle, você tem o Espírito dEle. E é esse Espírito que te impulsiona a ir além, a fazer muito mais. Se você impactar a tua casa, querido, você consegue impactar os teus vizinhos. Se você conseguir impactar teus vizinhos, você muda o teu bairro.
Se você muda o teu bairro, a tua cidade é transformada. Olha como é que vai assim em cadeias. Tudo começa em mim, tudo começa em você. Nós é que somos cheios para poder transbordar e fazer algo acontecer. O Senhor conta com a gente, o Senhor nos chamou para isso. A nossa comunidade toda é impactada quando a vida da gente é impactada, queridos. Quando nós deixamos o Senhor fazer na vida da gente. Nós temos que ser reconhecidos como os perturbadores que chegaram. Nós temos que ser reconhecidos como aqueles que vieram para fazer mesmo uma mudança radical aonde o Senhor nos colocou. 1 Reis 18, Acabe diz a Elias que ele é um perturbador de Israel. Elias é considerado um perturbador para aquele povo. O perturbador é aquele que acredita no Senhor. Ele não está só convencido de que Cristo é o Messias, mas ele é aquele que diz que Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu sou do Senhor e Ele é meu. Eu sou do meu Senhor e Ele é meu. Quem entende isso, queridos, dá lugar para que Jesus venha e faça a vontade dEle. Dá lugar para que Ele venha e faça acontecer os propósitos dEle. Quem crê que vive em Cristo sabe que a nossa vida não pertence mais a nós. Então eu vou ouvir a voz dEle. Eu vou permitir que Ele faça em mim. Eu vou querer saber qual é a direção que Ele tem, o que Ele quer para mim no dia de hoje, o que Ele quer que eu ore, aonde Ele quer que eu vá. Eu vou entender todas essas coisas. Perturbador é aquele que vive, se move e existe em Cristo. São homens que se apresentam, que são chamados, são aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, né? Envia-me a mim, eis-me aqui, pode mesmo me usar para aquilo que tu queres. São aqueles que têm coragem de falar para o Senhor: Senhor, pode se mover em mim. Eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio a minha vontade para fazer a tua vontade. Elias foi um desses homens. Deus fala para Elias apresentar-se a Acabe. O rei Acabe era casado com uma mulher encrenca. Todos nós sabemos disso. Uma mulher endemoniada. Ele era casado com Jezabel, que tinha matado os profetas de Deus. E Elias sabia da maldade dela, mas mesmo assim ele vai diante do chamado do Senhor. Ele obedece aquele chamado do Senhor. E ele vai até o Acabe para poder falar das palavras que o Senhor havia mandado ele falar. Perturbadores, queridos, eles vão para o confronto, não se calam, não se fecham, não se escondem. Aqueles que sabem que o Senhor está à frente, andam por passos de fé. Sabe que se abrir a sua boca é o Senhor quem vai falar através de você, não é você. Sabe que quando Deus te usa, Ele age através de você. E você é usado tremendamente, poderosamente. Você experimenta Jesus na caminhada. Você sabe que não está sozinho. Nós precisamos experimentar mais de Cristo. Nós precisamos experimentar viver nele. Quem serve ao Senhor faz aquilo que sabe que é sobrenatural, sabe que pode andar no sobrenatural, porque Jesus está contigo. É Ele que te leva, é Ele que faz. Homens que têm uma palavra do Senhor, homens e mulheres que andam com passos de fé. Não tem nada a perder, queridos, porque a vida da gente está em Jesus. Nossa vida pertence ao Senhor. Nós não temos nada a perder. Nós podemos até não entender. Nós podemos falar: Senhor, não estou entendendo o que o Senhor quer com isso. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer fazer nesse tempo. Eu não estou entendendo, Pai, o porquê de toda essa pandemia. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer fazer com a vida da gente nesse tempo. Mas a gente sabe que o Senhor está no controle. A gente sabe que o Senhor continua cuidando. A gente sabe que a nossa vida está nas tuas mãos. Se o Senhor quis parar esse tempo por nossa causa, glória a Deus. Se o Senhor parou porque nós não estamos fazendo as coisas do teu jeito, glória a Deus. Se o Senhor parou porque nós estamos fazendo as coisas sozinhos, sem a tua presença, glória a Deus. Nós vamos aprender de novo. Nós vamos fazer de acordo com o que o Senhor quer. Nós vamos fazer de acordo com a tua vontade. Porque eu tenho entendido que diz que o Senhor parou. O Senhor parou a terra, o Senhor parou o mundo. Porque nós estamos fazendo as coisas sem Ele. Estava na hora de voltar atrás, estava na hora de voltar às veredas. Estava na hora da gente olhar para dentro de nós mesmos, olhar para dentro da nossa casa, para nossas famílias. Estava na hora da gente olhar para Ele e falar: Senhor, eu não quero mais caminhar por mim, eu quero caminhar por Ti. Estava na hora de falar: Senhor, toma de volta a minha vida, toma de volta. Eu tentei andar sozinho, eu tentei fazer do meu jeito, mas toma de volta. Me faz voltar e fazer do teu jeito. Nós precisamos, que isso foi um tempo de oportunidade que o Senhor nos deu. Que tempo oportuno esse que o Senhor fez. Eu sei que nós passamos por muitas dificuldades, né? Quem tem comércio, quem ficou sem trabalho, foram muitas dificuldades.
Mas eu sei que Deus vai dar vitória lá na frente, porque tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável, nós sabemos disso. Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para o seu povo, Ele tem o melhor para derramar sobre a sua igreja. Ele tem o melhor para aqueles que confiam nele. E nós confiamos no Senhor, amém? Aleluias. Nós confiamos no Senhor, nós somos aqueles que confiam no Senhor. Aleluias. Quando nós temos uma palavra de fé, quando nós temos uma palavra do Senhor, queridos, não importa se nós não estamos entendendo e não importa se nós não estamos vendo. O que importa é acreditar. O Senhor está fazendo, o Senhor está se movendo. No tempo certo dele, Ele vai nos mostrar qual é a sua boa vontade. Abraão, queridos, quando ele caminha, né, com o Senhor fala para ele assim: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não falou para Abraão: olha, está vendo lá a terra de Canaã, você vai em direção para lá porque eu quero que você se instale lá. De jeito nenhum. Deus falou assim: você sai da tua terra, sai da tua parentela, vai pegando o caminho, e no meio dessa caminhada que eu vou te mostrar para onde você vai. Você iria, queridos? Será que nós iríamos se Deus falasse assim: olha, sai andando aí, né? E quando você estiver no meio do caminho eu vou te falar onde você vai parar? A gente não vai, queridos, porque a nossa fé não alcança essas coisas. A nossa fé não alcança esse sobrenatural de Deus. Mas Abraão obedeceu. Abraão saiu caminhando, e em determinado momento o Senhor fala assim: agora você vai parar aqui. É aqui esse lugar que eu tenho preparado para você. Ele andou por fé, ele andou acreditando no que Deus tinha preparado para eles. E nós precisamos aprender a andar no que Deus tem preparado para nós. Queridos, Deus está nos dando a oportunidade de viver um tempo tão tremendo, tão poderoso. Eu acho que se nós formos perguntar para vocês aqui nessa noite, quem tem experimentado coisas tremendas com Deus que não tinha experimentado antes, um monte vai levantar a mão e falar assim: eu tenho. Deus tem falado assim comigo, Deus tem agido assim na minha casa, Deus quebrou essas cadeias, Deus mudou essa história, Deus mudou os meus pensamentos. Nós temos, queridos, porque Deus tem agido a nosso respeito. Deus tem nos incentivado a fazer diferente. Deus tem nos impulsionado a andar com Ele, acreditando que Ele está no controle. Acreditando que Ele está no controle. Queridos, eu acho que o pastor Marcos aqui passou pela mesma situação nossa. Imagina a gente chegar na igreja, não sei se, Marquinhos, não sei se você pregou aqui da igreja, se você fazia os cultos daqui, mas a gente lá na igreja, a gente está fazendo os cultos de dentro da igreja, online, sem ninguém. Imagina como é doloroso a gente olhar para uma igreja vazia. Você que é acostumado com aquela igreja lotada, que tem que botar cadeira em tudo quanto é lugar, e de repente a igreja está vazia e você pregar para uma igreja vazia. Queridos, como Deus falou nesse tempo de igreja vazia. Como Deus trabalhou na vida da gente nesse tempo de igreja vazia. Como Deus nos mostrou como nós devemos andar na dependência dEle. Como Ele deu estratégias para aquilo que nós precisávamos fazer. E a gente só falava: Senhor, vai à frente porque é difícil. Vai à frente porque é doloroso. Vai à frente porque é muito ruim a gente olhar para a igreja vazia. E Deus falava para a gente assim: eu estou à frente, eu estou cuidando, eu estou fazendo, eu estou me movendo. Aí a gente pregava lá, fazia o culto online, e a gente recebia um monte de resposta do povo. E pessoas que nunca tinham sido convertidas se convertendo pelo culto online. E algumas pessoas até hoje seguindo a gente, falando assim: olha, nós somos suas ovelhas, como é que fala? Virtuais. Ovelhas virtuais, eu nunca tinha escutado falar nisso. Hoje nós temos ovelhas virtuais que seguem a gente direto, porque ouviram a palavra através daquilo que estava pregando online. A gente nunca ia pensar nisso. A gente nunca ia pensar em alcançar outras pessoas através da internet. A gente usava a internet para aquilo que era favorável a nós, mas não para uma necessidade. Mas Deus faz a gente abrir os nossos olhos para as necessidades dEle. Ele fez a gente abrir o nosso coração para aquilo que Ele tinha preparado para esse tempo. Como o nosso Deus é tremendo, queridos, como o nosso Deus é lindo. E aqueles que creem nele sabem que Ele vai à frente de todas as coisas. Aqueles que creem nele sabem que pode começar a caminhar e ir andando, porque no momento certo Ele vai mostrar qual é o lugar que você tem que estar. Aqueles que confiam nele sabem que pode mesmo, com os olhos fechados, andar no escuro, porque Ele vai continuar cuidando de nós. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Ele chama um povo para andar com Ele e fala para a gente: olha, eu cuido de você. Eu cuido de você. Você é meu filho amado, minha filha amada. Eu cuido de você. O Senhor esteve à frente dessas situações, preparando tudo, queridos. Preparando esse dia de vocês estarem aqui. Preparando o dia da volta de vocês para a igreja presencial.
preparando a volta dos cultos presenciais para que vocês pudessem adorar o Senhor juntos aqui nesse lugar. Ele está sempre à frente, sempre cuidando. Deus vai antes da gente, preparando todas as coisas, até aquilo que a gente não sabe. O nosso papel é acreditar nele. O nosso papel é acionar os céus com as nossas orações. O nosso papel é clamar para que ele venha. O nosso papel é a gente se dobrar diante dele, chorar e colocar o nosso coração e falar para ele: Senhor, vem sobre a minha vida, faz em mim, começa em mim. Eu quero ser um perturbador sim na tua presença. Eu quero mesmo falar das tuas grandezas, das tuas maravilhas, porque o Senhor tem feito na minha vida. Nós temos tido um tempo bem diferente lá na nossa igreja, um tempo de oração, um tempo de despertamento do Senhor. Nós temos clamado para que o Senhor venha e traga um avivamento sobre nós, a começar em nós, pastores, um avivamento sobre a igreja, um avivamento sobre o nosso bairro. E Deus, assim, a gente até veio conversando sobre isso no carro, né? Deus é tão lindo que a gente proclamou que as mudanças começam, né, no ambiente. A nossa igreja fica numa rua, queridos, que era buraco puro, que você não conseguia passar. Uma coisa assim vergonhosa para uma rua que tem tanto movimento. E nós começamos a orar e falar: Senhor, nós queremos avivamento no nosso bairro. E nós sabemos que onde o Senhor vem, as coisas são transformadas. Se passar na nossa rua hoje, está toda asfaltada. O Senhor mudou a história daquilo ali. O Senhor muda, queridos, quando nós clamamos, o Senhor muda, porque Ele age. O avivamento está no agir de Deus sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Não é só no mover do Espírito Santo, não é só no mover dentro da igreja, mas é naquilo que está ao nosso derredor, é naquilo que nós vivemos, é naquilo que nós, né, proclamamos. Nós queremos o nosso bairro avivado, nós queremos o nosso bairro transformado, nós queremos que as pessoas saibam que Deus faz coisas grandiosas ali onde nós estamos. E Deus faz, queridos, como Deus faz. Vou contar só uma historinha que aconteceu esses dias. Assim que começou os cultos presenciais, nós voltamos muito cedo, porque São Pedro da Aldeia liberou em finalzinho de maio. Então, em 31 de maio, nós voltamos com os nossos cultos. Primeiro culto que nós tivemos presencial na igreja, quando nós estamos saindo da igreja, assim, a 2 quadras da nossa igreja, tinha um bar e a rua estava lotada de pessoas. Fechada de tanta gente que estava lá bebendo, de máscaras. E a gente queria passar com o carro, a gente não conseguia passar. E quando a gente tentava passar, eles xingavam a gente. Uma coisa horrível. E nós chegamos em casa e começamos a orar: Senhor, fecha esse bar. Quem já fez isso aqui, gente? Quem já pediu para fechar algum lugar? A gente faz, a gente ora mesmo. Senhor, fecha esse bar. Não quero que esse homem aí perca, né, o dinheiro dele, não, mas faz ele trabalhar em outra coisa. Converte ele. A gente ora. E aí aquele bar fechou e abriu do lado da igreja. E a gente falou: Senhor, o que é isso? Nós vamos só fechar lá 2 quadras da igreja, só abriu do lado da igreja. Queridos, primeira semana, aquela rua. Quando eu cheguei na igreja no domingo de manhã, eu tive vontade de chorar, porque era lata de cerveja jogada dentro da igreja, pratinho para tudo quanto é lado, garrafa quebrada em tudo quanto é canto. Na segunda semana, a gente recebeu alguns vídeos, a rua lotada, mas fechada, a rua principal, as ruas laterais, tudo lotado de gente, bebendo, numa bagunça, num funk, uma coisa horrível. E a gente orando: Senhor, nós pedimos para o Senhor tirar, como é que o Senhor faz isso com a gente? E Deus deu uma direção e falou assim: vocês não vão abrir a boca, vocês só vão adorar. Vocês só vão adorar. E o pastor deu a direção para a igreja: vocês não vão falar nada, vocês não vão reclamar, nós vamos adorar o Senhor. E Deus deu uma estratégia para o meu marido, falou para o meu marido assim: vai lá, pega um sal e joga lá na porta do bar. E meu marido é doido, né? Ele fez mesmo. E ele pegou o sal, e quando ele chegou lá para jogar o sal, o dono do bar abriu a porta, e ele falou assim: ah, meu Deus, e agora? O homem do bar saiu, ele foi e jogou sal naquilo tudo lá. Na semana seguinte ainda teve, na terceira semana já não teve mais. O bar continua lá aberto, vazio, e vai continuar. E nós estamos orando pela conversão daquele dono daquele bar. Nós queremos aquelas famílias para o Senhor. Então é assim que Deus faz, querido. O Senhor está nos ensinando a orar, a guerrear, a clamar mesmo para que Deus faça, porque é Ele quem faz, não somos nós. Nós não temos poder nenhum, nós não temos autoridade nenhuma, mas o Senhor tem, e Ele quer fazer para que você saiba que é Ele quem faz. Ele quer fazer para que você possa declarar: glórias a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que faz infinitamente mais do que eu possa pensar, infinitamente mais. Elias, que eles afrontou Acabe. Acabe disse que ele era um perturbador.
Mas Elias quis mostrar para eles que ele era diferente, sim. Elias vai lá, monta um altar diante de todo aquele povo, de todos daqueles adoradores de Baal. Monta um altar, restaura aquele lugar para falar assim: olha, é Deus que me guia, é Deus que está comigo, é Deus que faz na minha vida. Quando a gente coloca a nossa vida como um altar diante do Senhor e fala para as pessoas: olha, eu sei a quem eu sirvo, eu sei o que eu tenho feito na minha vida. Quando a gente restaura a vida da gente para que o Senhor venha, porque o Senhor quer vir, queridos. Sabe o que a gente tem entendido nesse tempo? Que a gente só não tem achado mais do Senhor porque a gente não tem buscado. Que na hora que a gente buscar com toda a nossa força, com todo o nosso ser, nós vamos encontrar. Ele está de braços abertos esperando. Ele está lá só esperando você encontrar Ele. Ele está lá brincando de pique-esconde de você, mas para ser achado. Ele está falando: olha, vem, me busque, me procure, porque você vai me achar. Porque Ele quer muito ser achado por você. Elias restaurou lá o altar. Elias botou todas as coisas que precisava no lugar, para que o Senhor pudesse vir, para que o Senhor pudesse se manifestar. Coloca as coisas no lugar na tua vida. Coloca a presença do Senhor, coloca a palavra de Deus, coloca a tua oração, coloca o teu tempo diante dEle, coloque Ele como prioridade na tua vida para que Ele venha, porque Ele quer vir, e Ele quer vir com fogo, Ele quer vir com poder, Ele quer te encher, Ele quer fazer com que você seja mesmo usado por Ele, Ele quer que você seja aquele que vai levar aos quatro cantos dessa terra a palavra dEle, para que todos saibam que Ele é o Senhor. Ele tem te chamado para isso, Ele tem te chamado para isso, para você ser esse perturbador de Búzios, para que nós sejamos perturbadores de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, para que nós sejamos perturbadores dessa terra, para que as pessoas saibam quem é Jesus na nossa vida, para que o Senhor venha sobre a nossa igreja, para que o Senhor venha sobre a nossa casa, para que os nossos filhos experimentem coisas tremendas e maravilhosas demais, para que aqueles que estão ao nosso redor saibam que o Senhor é quem faz coisas lindas, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é o Criador dos céus e da terra, esse Deus que te chamou, que te criou, esse Deus que te chama pelo teu nome porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Aleluias. Nós somos chamados para sermos restauradores da presença do Senhor, restauradores da unção que Ele já derramou sobre nós. A palavra diz que Ele já liberou nas regiões celestiais toda sorte de bênção espiritual. Só está esperando que a gente tome posse, só está esperando que a gente vá lá e alcance essas bênçãos para poder usar. Ele já liberou sobre a igreja, Ele já liberou sobre a tua vida, está esperando que você tome posse para poder usar. Toda sorte de bênção espiritual já foi liberado nas regiões celestiais. O que você está esperando, queridos? O que você está esperando para poder usar? O que você está esperando para poder fazer com acontecer na tua vida? Que nós possamos falar para o Senhor: Senhor, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida das minhas emoções, me use mesmo com poder e autoridade. Faça na minha vida coisas tremendas nos dias de hoje, faça coisas maravilhosas nesses dias. Que você, querido, possa ser levantado mesmo para edificar outras vidas. A palavra diz que Elias edificou o altar, mas nós estamos aqui para edificar vidas. Nós estamos aqui para edificar a nossa vida, edificar outras vidas, edificar a nossa casa. Nós estamos aqui para que o caminho do Senhor seja edificado aonde nós passarmos, aonde nós estivermos. Nós estamos aqui para fazer, reconstruir aquilo que o Senhor já nos deu e que se perdeu. Reconstruir a intimidade, reconstruir a unção, reconstruir a autoridade, reconstruir coisas que o Senhor nos colocou nas mãos e que nós entregamos, enterramos. Nós estamos aqui para isso. O Senhor parou todas as coisas, queridos, para nos ensinar a andar de novo na presença dEle, para nos ensinar a edificar de novo altares a Ele, para nos ensinar a desejar de novo somente a presença dEle e mais nada. Queridos, se nós estivermos na presença do Senhor, nós não precisamos de mais nada, né? A gente canta, não sei se aqui vocês cantam, mas lá a gente canta: Tu és tudo que eu preciso, né? Tu és tudo que eu preciso, Jesus. E às vezes a gente canta isso, mas a gente não vive. Mas o Senhor está falando: viva, viva. Tu és tudo o que eu preciso, Tu és tudo o que eu mais quero. Eu não quero mais nada, eu não preciso de mais nada.
Eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso do teu agir em mim. Eu preciso ser acolhida nos teus braços. Eu preciso estar no teu colo. Eu preciso olhar para ti e saber que o Senhor está cuidando de mim. Eu preciso saber que tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu preciso saber que tu és o meu Deus em quem eu confio, o Deus que me guia, o Deus que me leva adiante. Eu preciso saber que tu és o Deus que tem mesmo feito um altar na minha vida, porque a minha vida é teu altar. Nós precisamos saber disso, queridos. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos estar no Senhor. Tudo o que nós precisamos é estar na presença dEle. Ainda que para isso nós precisamos recomeçar algumas coisas. Ainda que para isso nós precisamos olhar para dentro de nós e ver que tem coisas em nossas vidas que precisam ser transformadas e mudadas. Ainda que a gente olhe e fale assim, eu tenho que levantar de novo um altar de adoração. O Senhor está contigo para fazer isso. O Senhor é com você para poder fazer de novo. O Senhor está com você para te levantar num tempo novo. O Senhor está com você para te fazer aprender as coisas que Ele tem para te ensinar. E são muitas coisas. O Senhor quer nos dar direção para esse tempo. O Senhor quer nos ensinar a olhar e esperar nele. E saber que a resposta certa vem dele. Ainda que não seja no nosso tempo. Ainda que não seja do nosso jeito. Mas a resposta certa vem dele. A última palavra vai vir sempre dele. A palavra diz, queridos, que Abraão esperou 25 anos para ter Isaac. Ele teve uma promessa, ele escutou uma palavra do Senhor. O Senhor falou que ele seria pai de multidões. E ele ficou 25 anos esperando por aquela promessa. Mas ficou 25 anos esperando porque ele também não fez conforme o Senhor esperava. Ele teve um filho com Agar. Ele teve a Ismael. Ele achou que burlando ali o que o Senhor tinha falado, ele poderia dar um jeito de ter o filho da promessa. E Deus fala para ele, não é Ismael, não é burlando que você vai conseguir, é andando na minha presença, é andando naquilo que eu tenho falado, é andando na obediência. Ele só foi ver a promessa 25 anos depois. O Senhor nos deu a oportunidade de viver de novo coisas novas com Ele, queridos. Não atrase mais. Não atrase mais o agir de Deus. Não atrase mais o que Ele tem para fazer. Permita que Ele haja sobre a tua vida. Permita que Ele te incendeie. Permita que Ele te transforme. Permita que a palavra dEle venha mesmo a entrar e incendiar o teu coração. Ele tem te chamado para estar mais perto. Ele tem te chamado para queimar nas mãos dEle. John Wesley falava que quando ele começava a ministrar e a pregar, ele queimava na presença do Senhor e que as pessoas vinham para ver ele sendo incendiado. Deixa o Senhor te incendiar. É a palavra, é o conhecimento desse Deus, é andar com Ele que faz essas coisas na nossa vida. Deixa Ele te trazer para perto e fazer na tua vida aquilo que é necessário. Nós não conseguimos sozinhos, queridos. Nós não conseguimos fazer a mudança sozinhos, nós precisamos do Senhor. Nós não conseguimos tirar da nossa vida as coisas que nos atrapalham a nossa comunhão sem Ele. Nós não conseguimos estar na presença desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso, sem que a gente peça a Ele que o Espírito Santo nos quebrante, que o Espírito Santo venha mudar a nossa história. Nós não conseguimos. Nós só conseguimos fazer a obra do Senhor quando o Espírito Santo vem e se move sobre nós, quando nós damos liberdade a esse Espírito, quando nós pedimos ao Senhor para fazer, quando nós falamos para Ele, Senhor, eis-me aqui, pode fazer porque eu estou disposto, eu estou disposta, eu quero mais na minha vida, eu quero experimentar mais, eu quero ir mais além, eu quero ir mais profundo. Nós precisamos saber disso, queridos. Não importa o tempo que você passou, não importa o que você está vivendo hoje, não importa a situação que você viveu nesse tempo de pandemia, importa hoje você reconhecer que Jesus é importante, só Ele. O que importa é você saber que sem Ele não pode nada e nem consegue nada. O que importa é você saber que só em Cristo você consegue chegar aonde Ele tem preparado para você. Na salvação, na eternidade, no andar com Ele na glória, no ser cheio dEle, cheio da presença. Como nós queremos isso para o Senhor. Como nós desejamos isso do Senhor. Como nós desejamos que o Senhor faça isso em nossas vidas. Deseje, queridos, deseje essa presença. Deseje mesmo que Ele se mova. Deseje mesmo ser encontrado por Ele. Deseje encontrar o Senhor nas tuas orações. Deseje mesmo se lançar aos pés dEle e falar, Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Faz na minha vida, age em mim, fala no meu coração, transborda na minha vida, me dê a Tua autoridade, me dê mesmo a Tua unção. Se lance, queridos. Clame
clame. Eu acho que a igreja nunca orou tanto como nesse tempo, e como a oração fez a diferença, como a oração tem mudado a vida da igreja, nossa vida, como a oração tem transformado o que está ao nosso redor. Clame, clame, clame a esse Deus que responde, clame a esse Deus que faz. Se permita ser usado por Ele. Clame mesmo e fala: Senhor, eis-me aqui, usa minha vida. Clame mesmo e fala: Senhor, eu sou vaso em tuas mãos. Clame mesmo e fala: pode fazer através da minha vida. Clame mesmo e fala: Senhor, faz eu transbordar aonde eu estiver. Que a minha casa seja alcançada, que a minha casa seja mudada, que a minha casa seja impactada pela tua presença. Clame, porque é o Senhor quem faz. Nele, confie naquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Confie, confie, queridos. Ninguém te ama mais do que o Senhor. Ninguém ama mais a tua família do que esse Deus. Ninguém quer mais a tua família do que Ele. Ninguém quer mais que você seja transformado do que Ele. Ninguém quer mais ver você transbordando, sendo bem sucedido, sendo vitorioso do que o nosso Deus. A única coisa que Ele quer é que você se renda a Ele, que você se lance aos pés dEle, que você abra a tua vida para que Ele venha, que Ele habite, que Ele faça morada. Ah, como esse Deus é lindo, queridos. Como esse Deus é lindo. Como esse Deus é poderoso. Como Ele é santo. E Ele tem chamado você para andar em santidade com Ele. Ele tem chamado um povo para andar em santidade com Ele. Sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. O Senhor tem chamado um povo para andar com Ele em santidade, porque quem anda em santidade vê maravilhas. Quem anda em santidade vê milagres. Quem anda em santidade vê os sinais. Josué lá no capítulo 3:5 fala: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Ele estava ensinando aquele povo: se você se santificar, se você se arrepender, se você mudar o teu rumo, se você mudar a tua história, vocês vão ver milagres e maravilhas. Não mudou, queridos. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Não mudou. Ele continua falando para nós que Ele fará maravilhas no nosso meio. Basta a gente crer. Basta a gente desejar. Basta a gente se dispor a estar com esse Deus tremendo. Amém, queridos? Vocês estão dispostos a isso? A deixar Deus vir, a deixar Deus entrar, a deixar Deus mudar, a deixar Deus incendiar a tua vida, para que você venha impactar o que está ao teu redor. Esteja disposto. Queria pedir para vocês ficarem de pé. Aleluias. Vamos ficar de pé. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Aleluias. Coloca a mão sobre o teu coração aí, queridos. Declara isso para o Senhor: Senhor, fala: eu amo estar contigo. Fala para Ele: Senhor, tu és tudo que eu preciso e tudo que eu quero. Põe a mão sobre o teu coração. Deixa Deus agir aí. Fala: Senhor, mexe aqui, toca aqui, toca nas minhas emoções. Aleluia. Confio em ti, confio em ti. Oh, Senhor. Te encontrar nesse lugar secreto. O Senhor quer te encontrar na oração. O Senhor quer te encontrar aos pés dEle. Ele quer falar o teu coração. Ele quer liberar o que Ele tem para você nos dias de hoje. Ele quer falar para você o quanto Ele te ama. Ele quer dizer o quanto você importa para Ele. Vá ao encontro dEle. Vai aonde Ele está. Esteja aonde a presença do Senhor está. Ele te aguarda. Ele te espera. Ele quer você. Ele quer você. Simplesmente isso. Queira Ele, queira encontrá-lo, porque Ele quer ser encontrado por você. Aleluia.